Julgados cobrados no Sebrasp 2023-2024 Administrativo. Direito Administrativo. ADM indireta. Tema 545 A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. No ordenamento jurídico brasileiro, existem 3 tipos de fundação: fundações privadas, instituídas por particulares e regidas pelo direito privado; fundações públicas de direito privado, instituídas pelo poder público; e as fundações públicas de direito público, que possuem natureza jurídica de autarquia. As fundações públicas de direito privado não fazem jus à isenção das custas processuais. A isenção das custas processuais somente se aplica para as entidades com personalidade de direito público. Dessa forma, para as fundações públicas receberem tratamento semelhante ao conferido aos entes da administração direta é necessário que tenham natureza jurídica de direito público, que se adquire no momento de sua criação, decorrente da própria lei. Tema 385 A imunidade recíproca, prevista no art. 150. A. Da Constituição Federal, não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Súmula vinculante N. 52 Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150. C. Da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Tema 325 As contribuições devidas ao SEBRAE, a Apex e a ABDI com fundamento na Lei nº 8.029/90 foram recepcionadas pela Emenda Constitucional 33/2001 avos. Súmula 666, STJ, a legitimidade passiva em demandas que visam a restituição de contribuições de terceiros está vinculada à capacidade tributária ativa. Assim, nas hipóteses em que as entidades terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, juntamente com a União. Tema 532 É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tema 991 afronta o princípio da separação dos poderes à anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por agência reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. AD 3026. 8 de junho de 2006.
A OAB 1. Não se sujeita aos ditames impostos à administração pública direta e indireta. 2. Não é uma entidade da administração indireta da União, mas um serviço público independente. Categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 3. Não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como autarquias especiais, para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. 4. Não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. 5. Ocupa-se de atividades atinentes aos advogados. 6. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. Não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. 8. O regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 9. Não é cabível a exigência de concurso público para a admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. A DPF 794 não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária. Em regra, basta lei genérica para alienação do controle acionário de empresa estatal. Exceção: no caso de lei instituidora, exigir lei específica para a alienação. Atenção! Alienação do controle acionário de estatal exige, em regra, licitação. Atenção 2. Se a alienação não importar perda do controle acionário, não precisa licitar. Não se exige autorização legislativa para alienação do controle acionário de subsidiária. Em regra, a alienação de subsidiária não exige licitação, mas devem ser adotados procedimentos que observem os princípios da administração pública. Nota de estudo: as agências reguladoras têm como função principal regular e supervisionar a atuação de entidades privadas que prestam serviços públicos ou de interesse público. Servidores públicos. ADP 418. 15 de abril de 2020. Não há inconstitucionalidade na previsão da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos, disposta nos arts. 127. IV. E 134 da Lei nº 8.112/90. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Tema 763-A1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40. 1º II da CF, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo também qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional. Não há óbice constitucional a que o servidor efetivo, aposentado compulsoriamente, permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a administração.
Súmula vinculante N. 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Nota de estudo. A súmula vinculante exige apenas lei. A jurisprudência do STF exige 4 requisitos: lei, edital, critério objetivo, recurso. Advogado público pode receber honorários de sucumbência até o teto. É constitucional a percepção de honorários de sucumbência por procuradores de Estados-membros. Observado o teto previsto no art. 37. X. Da Constituição Federal no somatório total as demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente. O entendimento anteriormente explicado vale para os advogados públicos federais. É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37. X. Da Constituição. Tema 544 Greve. Empregado público da ADM-DIR. Autarquias e fundações, Justiça Comum. Federal ou estadual. A Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta. Autarquias e fundações de direito público. O servidor público seletista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Tema 916 A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37. X. Da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19A da Lei 8.036, 1990. Ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Tema 1157 é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. Haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade. Nos termos do artigo 37. II. Da Constituição Federal e decisão proferida na AD 3609. Réu. Min. Dias Toffoli. Tribunal Pleno. DJE. 30 de outubro de 2014. Nota de estudo. Apesar de adquirirem estabilidade no serviço público, servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da CF, 1988, não são detentores de efetividade. Súmula vinculante N. 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. A administração escolhe quando nomear. A prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato
aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público, é da administração pública, durante o prazo de validade do certame. É constitucional norma legal que veda aos servidores titulares de cargo efetivo de agências reguladoras o exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa, ou de direção político-partidária. Tema 1182 Licença maternidade se estende ao pai genitor monoparental. À luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável. A licença maternidade, prevista no art. 7º, 18º, da CF 88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei nº 8.112, 90. Estende-se ao pai genitor monoparental. Tema 900 É proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Chefia superior das autarquias e das fundações é competente para punir os servidores a elas subordinados. Temas 377 e 384 Acumulação de cargos, teto é para cada cargo. Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso X, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Tema 561 MP tem legitimidade para a CP que vise anular ato ADM de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. Servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo i. expressa previsão legal e ou contratual em sentido contrário, ou i. comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Tema 612 nos termos do art. 37 e-x da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que a. os casos excepcionais estejam previstos em lei. b. o prazo de contratação seja pré-determinado. c. a necessidade seja temporária. d. o interesse público seja excepcional. e. a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da administração. É inconstitucional norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a administração pública para suprir vacância de cargo público efetivo. Tema 531 A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.
Concurso público. Tema 512. O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado. Art. 37. Sexto. Da CRFB, 88. Quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Nota de estudo. Concurso público, organizado por PJ de DIR-PRIV. Fraude. Dano material, Estado responde subsidiariamente. É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo. Essa previsão viola o art. 19. III. Da CF, 88. Que veda a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Tema 784. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses: a. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. b. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. E c. Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Autotutela. Súmula 633, STJ, a Lei N. 9784, 1999. Especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Tema 445. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Nota de estudo. TCU. Decadência 5 anos. Legalidade do ato de concessão inicial. Aposentadoria, reforma ou pensão. Chegada do processo à Corte de Contas. Ato administrativo ilegal praticado antes da Lei 9.784 tem prazo decadencial de 5 anos para ser anulado, da vigência da Lei. 1º de fevereiro de 1999. Súmulas 346 e 473, STF, anula ato ilegal, revoga ato legal por conveniência ou oportunidade. Súmula 346,
STF, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473, STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784, 99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Controle da ADM-Pub. Tema 430, STJ. No que se refere à impetração de ação mandamental contra a lei em tese. A jurisprudência desta Corte Superior, embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança, invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade constitua, ela própria, pedido autônomo. Nota de estudo: é possível invocar inconstitucionalidade de norma em MS, desde que como fundamento, em caráter incidental e não como pedido autônomo. Súmula vinculante N. 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Nota de estudo: TCU, contraditório e ampla defesa, anulação ou revogação de ato que beneficie interessado. Atenção! Não precisa observar contraditório e ampla defesa no caso de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, aposentadoria, reforma ou pensão. Regra: o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, 1932 e no Decreto-Lei nº 4.597, 1942. Não se aplica para sociedades de economia mista e empresas públicas. Exceção: aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910, 1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Os tribunais de contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de graves lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização, circunstância que não se confunde com a suspensão do contrato em si. Tema 698-1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde,
O déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais, OS, e organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP. Súmula 649, STF. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Mandado de segurança. O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a prolação da sentença de mérito. Tema 530. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do URIT constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267. Quarto, do CPC, 1973. Tema 1133, STJ. O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora. Arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC. Nota de estudo. MS reconhece direito violado. Posterior ação de cobrança de valores pretéritos do direito reconhecido como violado no MS. Termo inicial dos juros de mora da ação, data da notificação da autoridade no MS. A Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, não se enquadrando no rol taxativo dos artigos 5 graus LXX da CF e 21 da Lei 12.016, 2009. Desapropriação. É possível a desistência da desapropriação a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Nota de estudo. A desistência a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, depende de dois requisitos. 1. Ainda não tenha havido o pagamento integral do preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante. E 2. O imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial, que impeça sua utilização como antes era possível. Nota de estudo. É ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. Tema 1019, STJ. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta. Na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos. Essa é a regra. Exceção. O prazo será de 15 anos se a parte interessada comprovar que o poder público não realizou obras. É incabível a requisição administrativa pela União,
de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do Plano Local de Imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo. Isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre outro. Improbidade administrativa. Os entes públicos que sofreram prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados, de forma concorrente com o Ministério Público, a propor ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Nota de estudo: essa legitimidade ativa entre ente que sofreu prejuízo e MP é chamada de concorrente e disjuntiva. Concorrente porque a lei atribui legitimidade a mais de um sujeito, que podem propor a ação coletiva sem ordem de preferência. Disjuntiva porque cada um dos legitimados atua independentemente da vontade e da autorização dos demais colegitimados. É possível a aplicação da Lei nº 14.230, 2021. Com relação à exigência do dolo específico para a configuração do ato improbo. Aos processos em curso. Tema 1043 é constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850, 2013. No âmbito civil. Em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. 5 requisitos. 1. Juiz analisa regularidade, legalidade e voluntariedade. 2. Apenas declarações do colaborador não servem, pois são necessários outros elementos de prova para o início da ação de improbidade. 3. Ressarcimento integral. Não cabe acordo ou transação. Cabe negociar tempo e modo do pagamento da indenização. 4. Acordo deve ser celebrado com o MP, mediante interveniência da PJ interessada, e homologado perante autoridade judicial. 5. Acordos já firmados continuam valendo, desde que haja reparação integral. Tema 1199 Lia exige dolo. Revogação da modalidade culposa não retroage, nem incide sobre coisa julgada, tampouco durante execução das penas. Lia aplica-se a atos praticados na vigência da lei anterior desde que sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo. Regime prescricional da Lia não retroage. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429, 92. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, pode ser reconhecida para os processos que estavam em curso quando a Lei nº 14.230, 2021 entrou em vigor, desde que não haja trânsito em julgado. Nota de estudo: a advocacia pública que emitiu parecer atestando legalidade prévia de ato administrativo pode, mas não é obrigada, realizar a defesa do agente público na ação de improbidade. Não deve existir obrigatoriedade de defesa judicial do agente público que cometeu ato de improbidade por parte da advocacia pública, pois a sua predestinação constitucional, enquanto função essencial à justiça,
Identifica-se com a representação judicial e extrajudicial dos entes públicos. Contudo, permite-se essa atuação em caráter extraordinário e desde que norma local assim disponha. Tema 1108, STJ. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429, 92. Por estar ausente o elemento subjetivo, dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Súmula 651, STJ. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão, em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, a perda da função pública. Tema 897. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de ilícito civil, prescritível 5 anos. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de decisão de Tribunal de Contas, prescritível 5 anos. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário, não decorrente de ato de improbidade administrativa, prescritível 5 anos. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de improbidade administrativa dolosa, imprescritível. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de danos ambientais, divergência, para STF. É imprescritível. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de danos ambientais, divergência, para STJ. Depende do bem atingido. Se macrobem ambiental, então é imprescritível. Se microbem ambiental, então é prescritível. Nota de estudo: pretensão de ressarcimento decorrente de exploração irregular de patrimônio mineral da União, imprescritível. Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato improbo. A absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa. Não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra particular, quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. Nota de estudo: a regra é que não é possível a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Na prova,
Só considere possível se houver citação expressa da exceção de demanda conexa. Tema 1213, STJ, para fins de indisponibilidade de bens. 1. A solidariedade entre os corréus. 2. A constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em cota-parte. 3. A constrição deve ser limitada ao quantum determinado pelo juiz. 4. Sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Nota de estudo. A indisponibilidade deve garantir apenas o integral ressarcimento do prejuízo ao erário, ou seja, não deve abranger valor de eventual multa civil. Nota de estudo. A indisponibilidade deve ser limitada ao valor estimado na petição inicial. Nota de estudo. A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei nº 14.320/2021, autorizou a constrição em valores desiguais entre os réus, desde que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Nota de estudo. Quantias inferiores a 40 salários mínimos não podem ser objeto de indisponibilidade. Nota de estudo. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Nota de estudo. Indisponibilidade não pode acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Nota de estudo. É possível a decretação da indisponibilidade de bens de terceiro desde que demonstrada a sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou se tiver havido desconsideração da personalidade jurídica. Nota de estudo. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento, improbidade administrativa, prescrição, termo inicial, ocorrência do fato ou do dia que cessou a permanência, licitações e contratos administrativos. A exigência constitucional quanto à necessidade de prévia licitação para a prestação de serviços públicos não é regra absoluta e inflexível, pois o legislador ordinário tem ampla liberdade para estabelecer o regramento aplicável ao dever de licitar. É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente. Art. 27 da Lei nº 8.987, 95. Nepotismo. Tema 66. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37. Caput. Da Constituição Federal. Súmula vinculante N. 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Nepotismo cruzado. Viola a Constituição Federal. Nota de estudo. O nepotismo constitui vício que viola diretamente os princípios da moralidade e da impessoalidade na gestão da coisa pública, enquadrando-se na modalidade ampla de corrupção. Nota de estudo. Se a pessoa foi aprovada em concurso público e irá assumir um cargo efetivo, ela poderá assumi-lo mesmo que na direção imediata esteja seu cônjuge ou parente. Isso porque, neste caso, este cônjuge ou parente não teve influência na contratação, que se deu em virtude de aprovação em concurso público. Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica sobre a nomeação. Poderes da administração. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Nota de estudo. Ciclos de polícia, ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Nota de estudo. STF entende que podem ser delegados as fases de consentimento, fiscalização e sanção. Nota de estudo. Originalmente, STJ entendia que podiam ser delegadas apenas as fases de consentimento e fiscalização. Contudo, após o tema 532 do STF, o STJ entende que podem ser delegadas as fases de consentimento, fiscalização e sanção. Nota de estudo. Para STF e STJ a fase de ordem não pode ser delegada. Princípios da administração. Viola o princípio da publicidade, norma que considere sigilosa a movimentação de créditos públicos destinados à realização de despesas reservadas ou confidenciais. O ato de qualquer dos poderes públicos restritivo de publicidade deve ser motivado objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham, genericamente e sem fundamentação válida e específica, impeditivo do direito fundamental à informação. Tema 743. É possível ao município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Processo administrativo. Súmula vinculante N. 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula N. 665. STJ. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Nota de estudo. Nenhuma incursão no mérito administrativo é permitida no âmbito do controle judicial no processo administrativo disciplinar,
restringindo-se tal controle ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato. Súmula vinculante N. 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula N. 611, STJ. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula N. 591, STJ. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Súmula N. 635, STJ. Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei N. 8.112, 1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Nota de estudo: início do prazo prescricional. PED. Data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a abertura do PED. Súmula N. 635, STF e art. 142 da Lei 8.112, 90. Nota de estudo: início do prazo prescricional. Ação de improbidade, data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência art. 23 da LIA. Processo administrativo sancionador. A agência reguladora contra a concessionária, em regra deve ser público, salvo hipótese de sigilo previstas em lei ou na CF. A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. Responsabilidade civil do Estado. Tema 940 a teor do disposto no art. 37. Sexto. Da Constituição Federal. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nota de estudo: dupla garantia 1. Em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público. 2. Em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Tema 1122, STJ. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de
Rolamento. Aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Tema 518, STJ. No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando 1. A concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros. 2. A vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado. Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mal súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, mesmo considerando que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o trágico evento. Não é a regra que trens de metrôs, inclusive em países com altíssimo nível de desenvolvimento econômico e social, tenham as denominadas portas de plataforma, Platform Screen Doors, PSD. Tema 130. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Segundo decorre do art. 37. Sexto. Da Constituição Federal. É legítimo, desde que observados alguns parâmetros, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal, sem qualquer prejuízo da irrestrita observância dos princípios gerais e mecanismos de proteção elencados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, 2018. E dos direitos constitucionais à privacidade e proteção de dados. Nota de estudo: o tratamento de dados pessoais promovido por órgãos públicos em desconformidade com os parâmetros legais e constitucionais importará a responsabilidade civil do Estado por eventuais danos suportados pelos particulares, associada ao exercício do direito de regresso contra os servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito, em caso de culpa ou dolo. Responsabilidade do Estado pode ser ampliada por lei. A responsabilidade objetiva do art. 37. Sexto da CF é uma responsabilidade mínima assegurada pelo texto constitucional. Entretanto, a legislação pode ampliar a responsabilidade do Estado. A lei não pode reduzir tal responsabilidade. Tema 592. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º. Inciso XLIX. Da CF. 88. O Estado é responsável pela morte de detento. Tema 362 nos termos do artigo 37. Sexto. Da Constituição Federal. Não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Nota de estudo: segundo a jurisprudência do STF,
É objetiva a responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão, seja de pessoa jurídica de direito público, seja de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, considerada a reparação de danos materiais suportados por terceiros. Tema 366. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Responsabilidade do Estado, fogos de artifício, depende de falha na fiscalização, violação do dever específico de agir. De novo, o desenvolvimento clandestino da atividade, a exemplo da ausência de autorização do órgão competente, afasta a caracterização da omissão estatal relativa ao dever de fiscalização e vigilância, bem como evidencia a culpa exclusiva do comerciante, o que também obsta à responsabilidade estatal. Excludente de responsabilidade. Responsabilidade civil do Estado afastada em alteração de política econômica, salvo se o ente público se comprometeu formal e previamente, por meio de determinado planejamento específico. Tema 826. É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto. Nota de estudo: responsabilidade civil do Estado em decorrência de fixação de preço exige comprovação do prejuízo econômico mediante perícia técnica. Nota de estudo: a Constituição Federal, no art. 37, sexto, adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. Várias são as decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a apontar a impossibilidade de qualquer legislação, inclusive, ampliar e aceitar a teoria do risco integral. Tema 777. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. Tema 1055. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. Tema 1237. 1. O Estado é responsável, na esfera civil, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública,
nos termos da teoria do risco administrativo. 2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. 3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário. Serviços públicos. Tema 854. Salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. Outros assuntos. A celebração de acordo de leniência com o Ministério Público impede a imposição de sanção de inidoneidade pelo Tribunal de Contas, ainda que com fundamento em fatos abarcados pelo acordo.